Por que alguns rostos se apagam, enquanto outros permanecem acesos dentro da alma, como brasas que jamais se apagam? O que existe em certas mulheres que as torna inesquecíveis, não no corpo, mas no inconsciente de um homem? E se o que prende não for o que ela dá, mas o que ela retira, talvez você acredite que ele a esqueceu porque não liga mais, não procura, não reage. Mas o silêncio masculino é apenas um disfarce do recalque, e o que é recalcado não morre. Se transforma em sombra e volta, sempre volta. A maioria das mulheres foi ensinada a conquistar pela oferta. Presença constante, doçura excessiva, promessas de afeto. Mas o desejo profundo, aquele que resiste ao tempo, nasce do enigma, do interdito, do gesto que não se explica. Freud já dizia: o que nos atrai não é o que compreendemos, mas o que nos inquieta. Um homem pode esquecer centenas de rostos que se ofereceram, mas jamais esquecerá aquela que soube desaparecer no exato instante em que ele começou a depender. Mulher inesquecível não se inscreve no ego dele. Ela se inscreve no seu inconsciente. Existe um código secreto que ativa as zonas mais primitivas da memória afetiva masculina e quase ninguém fala sobre isso. É como se houvesse 7 movimentos simbólicos, 7 pequenos abismos, 7 feridas deliciosas que só uma mulher profundamente desperta sabe provocar. Mas atenção, essas 7 coisas não podem ser executadas como uma fórmula. Elas precisam emergir do corpo como se fossem instintivas, mesmo quando são meticulosamente pensadas. Porque o homem não se apaixona por estratégias, se apaixona pela ilusão de que foi ele quem caiu por acaso. Você pode estar convivendo com um homem, dormindo ao lado dele, e mesmo assim estar sendo esquecida aos poucos. Ele pode até dizer que ama, que sente, que pensa, mas o inconsciente dele conta outra história. Uma história escrita por gestos que escapam do seu controle. A verdadeira prisão não está no corpo que se oferece, mas no corpo que abandona. Pistas. Porque o desejo não vive da presença. Ele se alimenta da ausência certa, no momento certo, com o silêncio certo. Uma mulher inesquecível nunca está totalmente presente. Ela está quase. Então eu preciso te avisar. Este vídeo não é sobre truques para seduzir. É sobre descidas ao porão da psique masculina, onde o amor não é bonito. É pulsional, contraditório, regressivo. As 7 coisas que você vai descobrir aqui não foram feitas para agradar, mas para marcar. Para escrever seu nome onde ele não poderá apagar. Mas cuidado, cada palavra que você ouvir daqui para frente pode mudar a forma como você é lembrada por todos os homens da sua vida. E depois disso, talvez não haja mais volta. Ele pode estar sorrindo agora. Pode até parecer inteiro, seguro, decidido, mas existe algo que ele ainda carrega e que nunca conseguiu nomear. É a presença ausente de uma mulher que fez mais do que estar. Ela inscreveu-se, não com palavras, mas com gestos que cortaram o tempo, atravessaram a lógica, desorganizaram suas defesas. O homem, por mais racional que pareça, não é guiado por lembranças, é guiado por marcas invisíveis. E há mulheres que não passam, porque elas não passaram, elas ficaram. Não como presença, mas como ferida simbólica. Freud diria que o amor não é sobre o outro, é sobre aquilo que se ativa em nós quando o outro nos toca no lugar certo, ou no lugar errado. E é isso que torna uma mulher inesquecível. Ela não oferece conforto, ela oferece espelho, um espelho, torto, incômodo, perturbador, que revela o menino escondido por trás do homem. A mulher que sabe tocar o inconsciente de um homem não o encanta, ela o expõe. E uma vez exposto, ele nunca mais será o mesmo, porque o desejo que nasce do espelho não pode ser esquecido. Ele é lembrado mesmo quando se quer esquecer. Não se trata de beleza, de sexo, de presença física. Trata-se de uma linguagem secreta, falada com os olhos, com o silêncio, com a ausência que arde mais do que qualquer toque. O homem não se apaixona por aquilo que entende. Ele se rende ao que escapa,
E a mulher que sabe desaparecer na hora certa planta nele uma ausência impossível de preencher. Ele pode ter outras, pode até amar outras, mas nunca conseguirá evitar o sussurro simbólico daquela que soube não estar. E justamente por isso ficou em tudo. Você já sentiu isso, talvez em outro corpo, em outro tempo, em outra história. A sensação de ter sido vista por dentro, de ter sido tocada em um lugar que não sabia existir. E depois o vazio, a ausência. O silêncio que não era rejeição, mas ritual, a marca da ausência certa. Isso que você sentiu é o que ele sente por ela, e é isso que você pode provocar se parar de tentar ser perfeita e começar a ser real, imperfeita, imprevisível, emocionalmente honesta. Porque o homem não deseja o que é ideal, ele deseja o que o confronta com sua própria verdade. Algumas mulheres aprendem a arte do encantamento, outras a arte do controle, mas são poucas, raríssimas, as que aprendem a arte de perturbar. Não no sentido destrutivo, mas no simbólico. Perturbar o lugar fixo que ele construiu dentro de si para não sentir. Uma mulher que perturba é aquela que entra sem bater, que toca sem pedir licença, que se retira sem explicação. E cada uma dessas ações ativa nele um desejo que é mais forte que a lógica, porque vem do lugar onde a lógica não entra. O homem nunca esquece uma mulher que o despiu emocionalmente, não com perguntas diretas, nem com exigências explícitas, mas com aquela presença silenciosa que o fez se escutar de um jeito que nunca tinha feito antes, porque essa mulher não o obrigou a amá-la. Ela o obrigou, sem saber, a encontrar partes dele que ele havia abandonado. E agora, mesmo que a vida siga, mesmo que o tempo tente apagar, tudo nele continua voltando. Voltando para o lugar onde pela primeira vez ele sentiu algo que não sabia nomear, mas que o atravessou por inteiro. Ele vai te dizer que não lembra, que foi apenas uma fase, que passou. Mas observe o olhar dele quando o nome dela surge numa conversa qualquer, ou quando uma música específica invade o ambiente de surpresa. Há um microsegundo em que os olhos se perdem, como se procurassem uma porta que nunca se fechou por dentro. E é ali que mora a verdade. Ele não esqueceu. Porque não se esquece o que tocou o núcleo. O inconsciente não apaga, ele guarda em silêncio. E tudo aquilo que não foi resolvido permanece aceso, latejando no escuro. Algumas mulheres buscam deixar rastros, tentando marcar com palavras, com lembranças, com gestos grandiosos. Mas a mulher que permanece de verdade não precisa deixar rastro algum, porque ela se inscreve onde não se apaga, na linguagem arquetípica, no inconsciente coletivo, no desejo não dito. Ela se torna símbolo, e símbolos não morrem. São reencontrados, revividos, reinterpretados. O homem pode até esquecer o nome, o rosto, o momento exato em que tudo começou. Mas o símbolo que ela ativou nele continuará operando, em silêncio, em todos os seus futuros encontros. Freud nos ensinou que nada do que é recalcado desaparece, apenas muda de lugar. E quando uma mulher desperta o que havia sido enterrado, ela não apenas encanta, ela desorganiza, porque ela o obriga a sentir o que ele havia se ensinado a não sentir. Por isso ele vai resistir, vai afastá-la, vai tentar transformá-la em exagero, em loucura, em erro. Mas nenhuma dessas defesas funciona. Porque o corpo dele lembra, a pele dele reconhece, e até o silêncio mais cruel que ele oferecer será, no fundo, uma forma desesperada de não ser engolido por aquilo que ela representou. Há mulheres que ensinam o amor, outras o desejo. Mas existe um terceiro tipo, o mais raro, o mais devastador. A mulher que ensina a perda. Aquela que deixa um vazio que não se preenche com substituições. Porque ela não foi um evento, foi uma revelação. E o que se revela em um homem não pode ser desrevelado. Ela se vai, mas leva com ela o espelho onde ele viu seu reflexo mais íntimo. E agora nenhuma outra imagem serve. Nenhuma outra história basta. Ele pode até tentar,
Mas algo sempre faltará, algo que ele nunca saberá explicar sem que a dor o denuncie. É por isso que os homens mais marcados são muitas vezes os mais silenciosos, porque não sabem como traduzir aquilo que os dilacerou de forma simbólica. Ficam presos entre o que sentiram e o que foram educados a não sentir. O desejo por controle os impede de se entregar novamente, mas a lembrança daquela entrega os impede de se proteger completamente. Eles vivem suspensos entre dois mundos, o da razão que exige esquecimento e o do inconsciente que insiste em lembrar. E a mulher que provocou isso não precisa fazer mais nada. Ela já é parte dele. Ela o fez se perder de si. E essa é a verdadeira força de uma mulher que permanece. Ela não prende. Ela liberta tanto que ele não sabe mais voltar para a prisão anterior. Tudo o que veio depois dela parece superficial, apressado, pálido. Porque ela foi a primeira a fazê-lo sentir como se estivesse nu diante de si mesmo. E o homem pode suportar muitas coisas, menos a lembrança de quando, por um breve instante, ele foi inteiro. Porque ser inteiro dói, e depois que se sente isso, a ausência se torna eterna. Ele se lembra do cheiro dela em situações aleatórias, como se a memória não pedisse permissão para emergir. Às vezes é no meio do trânsito, às vezes ao tocar outra pele. Não é saudade, é algo mais profundo. É o trauma do encantamento. Porque a mulher que marca não é aquela que foi perfeita. É a que abriu uma brecha na couraça dele, a que provocou um colapso simbólico entre o homem que ele finge ser e o menino que ainda geme lá dentro. Ele pode chamá-la de louca, intensa, exagerada. Mas por trás dessas palavras há apenas medo. Medo de sentir de novo. Ela o viu. E ver, no sentido freudiano, é invadir territórios que ele próprio desconhecia. Ele nunca se sentiu confortável com isso. Mas também, nunca mais, conseguiu se proteger totalmente. Desde então, algo nele permanece em alerta, como se esperasse em segredo que ela voltasse. Não para continuar, mas para terminar o que começou. O inconsciente é uma casa de portas entreabertas, e ela foi a visitante que entrou por um vão e deixou tudo fora do lugar. É por isso que, mesmo quando outras chegam, nenhuma consegue ocupar o mesmo espaço. A arquitetura simbólica foi alterada. O mais cruel é que ele vai negar. Vai agir como se estivesse pleno, resolvido, livre. Mas todo esse desempenho é apenas sintoma. A lembrança dela aparece nos excessos, na nova mulher que ele tenta moldar, nos ciúmes que não sente mais, na indiferença ensaiada. O oposto do amor não é o desamor, é a defesa. E quanto mais ele se protege da lembrança, mais confirma o quanto ainda está aprisionado nela. Porque o que foi sentido em profundidade nunca desaparece. Apenas muda de roupa. E o nome dela agora veste a saudade que ele não ousa admitir. Ela pode até não saber, pode imaginar que foi esquecida, mas se ela tivesse acesso ao que se passa por trás do discurso racional dele, veria a dimensão da marca que deixou. Porque um homem pode controlar tudo, menos os sonhos, e ela ainda aparece ali, de tempos em tempos, como se o próprio inconsciente dele gritasse: ainda está aqui. E está. Não como desejo sexual, não como romance idealizado, mas como símbolo da única vez em que ele quase foi real, quase foi inteiro, quase se permitiu amar sem armadura. Há mulheres que ocupam um espaço, e há mulheres que abrem um espaço que nunca mais se fecha. Ela não entrou apenas na vida dele, ela a atravessou. Foi como um vento que desmonta o cenário e leva embora as certezas. Desde então, ele nunca mais conseguiu se emocionar do mesmo jeito, nem se entregar com a mesma ingenuidade. Ela foi a ruptura, a quebra do personagem, a mulher que desfez a ficção do controle, e por mais que ele tente voltar ao roteiro original, algo sempre falta, porque depois dela, tudo virou improviso. A maior ironia é que ele só percebe isso quando já é tarde, quando já está distante demais para voltar e próximo demais para esquecer. Ela se tornou um ponto de retorno impossível, um e se que nunca cessa. A mulher inesquecível
não é a que permaneceu ao lado dele, é a que permaneceu dentro, a que vive em suas escolhas, em suas repetições, em sua dificuldade de amar outra, porque ela não foi um amor, foi uma travessia, e todo homem que atravessa uma mulher assim, nunca mais volta ao mesmo. Ele tenta encontrar nela aquilo que só sentiu com outra, mas o que ele busca não é uma nova mulher, é o eco da anterior. Ele compara gestos, cheiros, tons de voz, como se estivesse reconstruindo inconscientemente a mesma cena, na esperança de recuperar algo que nem ele sabe nomear. Não é amor o que ele persegue, é a sensação de ter sido desnudado sem toque, decifrado sem perguntas, reconhecido antes mesmo de saber quem era. E a única mulher que fez isso foi aquela que não precisava de esforço para vê-lo. Ela apenas olhava, e ele se revelava como quem é chamado pelo nome secreto. O que essa mulher fez foi mais do que impactar emocionalmente. Ela o colapsou simbolicamente, porque ela não se encaixava na imagem que ele tinha do feminino. Ela não era a mãe que cuida, nem a amante que se entrega. Ela era o abismo. E ele olhou para dentro dela e viu o que havia tentado esquecer em si mesmo. É por isso que, mesmo depois do fim, mesmo depois de outras histórias, ela continua sendo o ponto de interrogação que nenhuma outra consegue apagar. Porque o desejo que ela deixou não era físico, era ontológico. Ela tocou no ser, não no corpo. E, paradoxalmente, foi justamente o que ela não disse que mais ficou. As pausas, os silêncios, as partidas súbitas, a capacidade de desaparecer sem pedir licença, como quem sabe que o verdadeiro poder está na ausência. Ele, acostumado a controlar narrativas, foi deixado sem roteiro. E é isso que mais o enlouquece, porque ela não se explicou, não pediu desculpas, não tentou consertar. Ela simplesmente sumiu, e com isso fez algo que nenhuma outra fez. Colocou o desejo dele num eterno estado de vigília. Ele ainda espera a volta dela, mesmo que jamais admita isso. As outras tentam preenchê-lo com presença. Ela o ocupou com mistério. As outras se entregam para serem amadas. Ela se retirou no auge, para ser eternizada. E foi nesse gesto que ela se tornou mito. Não uma mulher comum, mas uma lembrança arquetípica. A mulher que some no momento em que ele mais precisa dela não é cruel, é simbólica. Ela encarna o que Freud chamaria de objeto perdido, aquilo que, por não ser recuperável, se torna eterno. E é por isso que ele sonha com ela, mesmo quando diz estar feliz, porque a felicidade dele carrega um vazio, o vazio dela. Mas não pense que ela fez isso como estratégia. Não. Ela apenas estava inteira em si. E por estar inteira, não se curvou ao medo de perdê-lo, porque quem não se teme, não implora. E quem não implora, grava. Ela não negociava sua intensidade, ela era sua intensidade. E isso, para um homem emocionalmente condicionado à previsibilidade, é devastador. Ele não a esquece porque ela o obrigou a sentir-se real, e ser real dói quando se volta à anestesia. Desde então, tudo nele é tentativa de fuga. Mas a memória dela é sempre o lugar onde ele tropeça. Talvez ele diga que foi só uma fase, uma história inacabada, um erro. Mas se você escutar com atenção, verá que a voz dele treme, que há uma hesitação antes do riso, que há um pedido de socorro escondido no desprezo, porque o nome dela ainda vibra dentro dele como um sino que nunca parou de tocar. E cada nova mulher é uma tentativa de silenciar esse som. Mas o inconsciente não respeita substituições. Ele quer o que foi único. Ele grita por aquilo que o fez sangrar. E por isso, ela nunca sai de cena, porque o palco inteiro foi reescrito com a presença dela. Há uma hora da noite em que ele deita, e o silêncio não é mais. Silêncio é acusação. Os ruídos cessam, os compromissos desaparecem, e tudo o que resta é a consciência crua de que há algo faltando. Não é uma companhia, não é um corpo ao lado, não é uma rotina para seguir. É ela. Mas não ela como pessoa. Ela como símbolo daquilo que um dia o fez se encontrar e ao mesmo tempo se perder. E é nessa hora que o peito aperta.
porque não há nada para fazer, nenhum botão para apertar, nenhum caminho para seguir que o leve de volta ao lugar onde por um instante ele foi inteiro, antes dela partir. Ele sabe no fundo que não a merece mais, que o tempo, o orgulho, os silêncios e as escolhas moldaram um abismo entre os dois. Mas o mais cruel é perceber que o une a ela não é mais o desejo de tê-la de novo, é a impossibilidade de esquecê-la. A memória dela se tornou fundação, e tudo que se constrói depois, constrói-se sobre ela. Cada gesto de carinho dado a outra mulher é uma repetição disfarçada, uma tentativa mal resolvida de ressuscitar o que não pode ser ressuscitado, porque o que ela representou não cabe em novas histórias. Ela não foi personagem, foi enigma. Alguns homens nunca mais amam do mesmo jeito, porque depois de sentir com o inconsciente, o amor comum parece raso. Eles riem, viajam, se relacionam, fazem planos. Mas dentro deles há um cômodo trancado, e dentro desse cômodo está ela, imóvel, intacta, inviolável. Não porque foi idealizada, mas porque foi verdadeira demais para ser apagada. Ela o fez entrar em contato com suas profundezas mais primitivas, com o menino abandonado, com o homem em construção, com o caos emocional que sempre tentou esconder. E ninguém mais o levou até lá desde então, porque ela não conduzia, ela despertava. E o mais trágico é que ele só entendeu isso quando já estava só, quando o tempo deixou de ser urgência e passou a ser eco, quando os dias começaram a se repetir sem sentido. Foi nesse cenário de repetições que ele percebeu. Ela não foi um episódio, foi um divisor. Ela partiu o tempo em dois, antes e depois dela. E o depois, por mais cheio de tentativas, sempre se mostrou pálido, forçado, incompleto. Porque ela não era uma presença. Era uma mudança de estado, uma alteração na sua estrutura psíquica. E isso não se desfaz com a ausência física. Talvez ela nunca saiba o quanto o marcou. Talvez pense que foi esquecida. Mas há um lugar onde o nome dela ainda arde, na solidão dele. Porque é ali, quando ninguém o observa, que ele volta a procurar vestígios dela nos detalhes, na forma como alguém o olha, na lembrança de uma palavra dita, na expectativa de uma mensagem que não virá. Ela se tornou ausência ativa, fantasma emocional, presença na falta. E essa é a forma mais profunda de permanecer, sendo aquilo que falta, mesmo quando tudo parece completo. No fim, o que dói não é tê-la perdido. É saber que, mesmo que a reencontre, ela não será mais a mesma, porque o tempo a transformou, porque a dor a refinou, porque a ausência a sublimou. E agora, ela vive em um lugar que ele não alcança mais, não por distância física, mas por maturidade emocional. Ele era pequeno demais para entender, e agora é tarde demais para voltar. Mas ela continua ali, alojada no lugar mais vivo que existe dentro dele, o lugar onde o amor não se explica, o desejo não se controla e a memória não perdoa. Porque certos encontros não passam, eles acontecem para ficar. Algumas mulheres não são lembradas, são carregadas, não no pensamento consciente, mas no subterrâneo da alma. Elas se tornam como uma melodia que nunca foi aprendida, mas que o coração reconhece sem esforço. Aquilo que ela provocou não foi um romance, foi um deslocamento interno, um terremoto íntimo, uma fresta por onde o homem, pela primeira vez, viu seu próprio abismo. E a partir desse olhar nada mais pôde voltar a ser como antes, porque o que é revelado não volta à sombra. O que foi sentido no inconsciente permanece como símbolo, mesmo quando o tempo tenta encobrir. Talvez agora você entenda por que ele nunca a esqueceu. E talvez entenda ainda mais, porque você também permanece em alguém. Porque tudo o que foi dito aqui não fala apenas dele. Fala de você. Das vezes em que foi ausência presente, silêncio gritante, ferida que cura. Você também já habitou o espaço entre o toque e a memória. Já foi a mulher que não voltou, não explicou, não precisou insistir para ser eterna. E se duvida disso,
é porque a profundidade do seu gesto ainda não encontrou o espelho certo. Mas o espelho virá. Sempre vem. A vida não nos dá respostas fáceis. Ela nos dá encontros, alguns para nos ensinar, outros para nos despedaçar, e raríssimos para nos revelar. O inesquecível não nasce da perfeição, nasce da verdade, da coragem de existir com intensidade, mesmo que isso custe o conforto alheio. A mulher que permanece é a que ousou ser, quando o mundo inteiro esperava que ela apenas agradasse. É por isso que ela fere, porque ela liberta, e toda libertação, antes de ser bênção, é a ruptura. Então talvez essa história que você viveu, ou está vivendo agora, não seja o fim. Talvez seja o início de algo muito maior do que parece. Porque o que fica de verdade não são os gestos visíveis, mas os que tocam a alma com mãos invisíveis. Você pode ter sido esquecida no nome, mas permanece no símbolo. E o símbolo é aquilo que volta quando ninguém está olhando, o que reaparece no sonho, na dúvida, na pausa entre uma decisão e outra. Você é essa pausa, essa ausência cheia, essa lembrança que nunca deixou de acontecer. Se isso te tocou, não guarde só para si. Compartilhe com quem precisa lembrar que também já foi inesquecível ou que está prestes a se tornar. Curta, comente, inscreva-se, mas não por obrigação. Faça isso como quem entende que palavras assim não são apenas escutadas, são sentidas, e uma vez sentidas, precisam circular. Porque talvez o que você ouviu hoje não foi um vídeo, foi um chamado, e se ressoou aí dentro, então você já sabe, o que é verdadeiro, mesmo que vá, sempre fica.